eu sou Carlito Neto do canal Historiador e hoje a gente tá aqui para falar sobre o absolutismo. Então, meu povo, para quem não sabe, o absolutismo ele também é conhecido como antigo regime. Por quê? Porque ele foi o regime que veio antes do iluminismo e os iluministas chamavam o regime do absolutismo de antigo regime. Vamos lá, o que é que pregava o absolutismo? O absolutismo ele foi um movimento que surgiu no Estado moderno, durante a Idade Moderna. E o que é que acontecia? Durante o modernismo surgiu a ideia e o conceito de nação. Ou seja, se eu não era parente do rei, eu era súdito do rei da minha nação. Se eu era, por exemplo, da Inglaterra, eu tinha agora a noção de que eu vivia na Inglaterra, que eu vivia em Portugal e que eu vivia na Espanha. Surgiu o conceito de país, digamos assim. As pessoas sabiam que aquele reino agora chamava-se Portugal, Espanha, França, por exemplo. E o que é que acontecia? A partir desse momento que o rei passa, digamos assim, a governar todo mundo, a ser a autoridade máxima de toda a nação e agora de forma expressa e clara, eles precisavam, por exemplo, de um apoio para que a população aceitasse essa ideia. Só que não foi qualquer apoio que eles receberam, tá? Eles receberam basicamente o apoio da nobreza e do clero. Vale lembrar que o clero controlava a mentalidade do século XIV, XV, XVI, XVII e antes disso também, né, controlava a mentalidade do povo até o surgimento, digamos assim, do iluminismo. Então o que foi que a igreja fez para mostrar para o povo que era melhor mesmo ter um rei, que esse rei era a melhor coisa para a nação? A igreja disse que o rei era o ministro de Deus na terra e que as mensagens que ele passava e as ações que ele tomava eram orientadas por Deus. Primeiro que ele tinha sido escolhido por Deus e segundo que ele era um clarividente, ou seja, ele via tudo, ele sabia de tudo. Então imagina você aí, por exemplo, um cara que é clarividente, ele vai errar em alguma coisa? Óbvio que não, ele vai ver tudo, ele vai saber de tudo. Apesar de muitas pessoas na sociedade engolirem isso, alguns não aceitavam, só que tinham de engolir porque a igreja exercia uma influência muito forte sobre as pessoas, inclusive com a ideia de que se você não acreditasse, você ia para o inferno, e ninguém queria ir para o inferno, então as pessoas queriam estar do lado de Deus sempre, tá ok? Então o que acontece? Para poder validar essa história de que a melhor coisa para uma nação e para o povo é que todo mundo fosse governado por um único rei que tivesse poder absoluto, como o nome já diz, poder absoluto. Ele tem o poder sobre tudo e sobre todos. Ninguém manda nele, ninguém fiscaliza ele e ele tem poder absoluto e soberano, inclusive abençoado por Deus e pela igreja, tá certo? Então ele foi e contratou alguns filósofos para escreverem, por exemplo, sobre a importância da nação ser governada por um rei, para poder botar na cabeça do povo que a melhor coisa para o povo era realmente ser governada por um rei. Dentre esses filósofos que foram contratados estavam Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jacques Rousseau, Jean Bodin. Desses aí que eu falei para vocês, acredito que vocês devam conhecer, por exemplo, Nicolau Maquiavel. Primeiro porque ele tem um livro que é muito famoso, chamado O Príncipe. Se você for administrador de empresa ou exercer algum cargo público, provavelmente você já deve ter lido esse livro, porque é meio que um manual, digamos assim, de como você deve governar ou administrar pessoas ou um grupo. E o que é que ele diz lá, por exemplo? Ele diz o seguinte, que o ideal é que um líder, que um rei ou que um príncipe, né, seja amado por todos e respeitado. Mas infelizmente nem todo mundo, ou melhor, nem toda autoridade consegue isso. Porque é difícil, por exemplo, separar respeito e autoridade. A gente tira, por exemplo, nosso pai e nossa mãe. A gente respeita nosso pai e nossa mãe. Mas é só você começar a chorar, por exemplo, que o pai amolece o coração e às vezes não é tão rígido quanto ele deveria ser por conta desse amor que ele tem por a gente. Então o que é que ele sugere? Ele sugere que um líder seja temido e respeitado do que ser amado e não ser respeitado. Inclusive tem uma frase muito famosa de Nicolau Maquiavel que diz o quê? Os fins justificam os meios. O que isso quer dizer? Bom, a Europa vivia passando por guerras. Muita gente não sabe, mas a Europa da Idade Média e da Idade Moderna era meio monótono. Então casualmente tinham guerras entre nações, né? Que antes da Idade Moderna não tinha esse conceito de nação, e sim de reinos. Mas vamos voltar pra cá, tá ok? Algumas batalhas, muitas pessoas morriam, perdiam a vida e os parentes começavam a questionar se realmente aquela atitude do rei tinha sido certa, tinha sido justa, como é que o rei era o ministro de Deus na terra e o parente dela tinha morrido ou o parente dele tinha morrido. Então o que acontecia? Nicolau Maquiavel dizia o seguinte, que os fins justificavam os meios. Quando ele diz essa frase, ele diz o seguinte, que as mortes das pessoas, que foram os meios, justificavam os fins, que foram a conquista de outros territórios. Mas eu acredito que a família não engolia muito isso, tá certo? Outro filósofo e teórico que defendia o absolutismo, que botou na cabeça do povo, ou pelo menos tentou botar na cabeça do povo, que a melhor coisa para o povo realmente era um rei absolutista, foi Thomas Hobbes. Por quê? Thomas Hobbes dizia que a melhor coisa para o povo era sim ter um líder, porque o homem era o lobo do homem. O que acontece com a alcateia de lobos quando eles não têm o que comer? Eles se devoram, não é isso? Então isso que ele quer dizer, se não tiver alguém para controlar os homens iriam se destruir. Mas a gente sabe que naquela época o rei basicamente também destruía muita coisa e não facilitava a nossa vida. Thomas Hobbes tem um livro muito famoso de um monstro chamado Leviatã. Aí vem Jacques Rousseau e diz o seguinte, né, que o poder do
rei é divino, para poder fortalecer também a ideia de que a melhor coisa para o povo seria o rei. Então a igreja fala, Maquiavel fala, Thomas Hobbes fala e Bossuet também fala. Diga aí, Jacques Bossuet fala também a mesma coisa. E Jacques Bossuet ainda diz o seguinte: só deve existir um único rei, uma única lei e uma única fé, ou seja, tudo aquilo que o rei precisava que o povo ouvisse, que o poder estava na mão dele e que a fé também estava na mão dele, já que ele era abençoado pela igreja. O movimento absolutista ganhou muita força na Europa, em vários países, mas os países que mais ficaram famosos pelo absolutismo foi a França e a Inglaterra, certo? A França na figura de Luís XIV, XV e XVI e a Inglaterra na figura de Luís VIII e Elizabeth I. Teve absolutismo em outros lugares da Europa? Teve, Portugal, Espanha, Alemanha e aqui no Brasil também, né, quando Dom Pedro I se tornou imperador do Brasil e o Brasil virou, digamos, uma nação. O poder foi dividido em 3 partes, como sugeria Montesquieu, né? Executivo, legislativo e judiciário. Porém, Dom Pedro I criou o 4º poder, que era o poder moderador, que ele, como imperador do Brasil, iria dizer se aquela coisa poderia ser feita ou não. Então era meio que um absolutismo também, tá certo? O absolutismo ele só começa a perder força com o iluminismo, não de cara logo, porque alguns absolutistas incorporaram alguns ideais iluministas e eles foram chamados, inclusive, de depostas esclarecidos. Por quê? Porque pegaram alguns ideais iluministas e incorporaram, mas isso foi só um miguezinho, um caô para que o modelo não acabasse. Só que surgiram algumas coisas boas com isso. Por exemplo, a educação pública passou a ser obrigatória e os reis e algumas nações passaram a ter um pouco menos de privilégios. Mas, efetivamente, o absolutismo só acaba com a Revolução Francesa em 1789. Você já viu um vídeo desse aqui no meu canal, beleza? Então é isso aí, meu povo. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal, chama seus amigos, seus vizinhos para assistirem. Vou fazer o máximo para ter vídeo no canal todo dia. Se não tiver vídeo todo dia, entra aqui todo dia para vocês verem outros vídeos. O canal tem mais de 100 vídeos. Não sai vídeo só de história, sai vídeo de outras coisas também. Mas o meu foco é história, tá certo? Então, conto com a ajuda de vocês, beleza? Fica fazendo maratona aí porque eu já fui. Valeu!